Agora vamos assistir a uma história incrível que vai nos fazer lembrar da época em que os jogos de futebol só eram transmitidos pelo rádio. Uma época em que as imagens de grandes jogadas e grandes craques eram construídas pela nossa imaginação. É assim, ouvindo a voz do narrador e usando a imaginação, que Felipe Diogo é capaz de analisar um jogo inteiro. Ele é comentarista de futebol de uma rádio em São Paulo e é cego. Esta é uma reportagem sobre inclusão que leva o selo Valor em Jogo. Desde muito cedo, as mãos já o procuravam. Natal, sei lá. Ai, filho, o que você quer ganhar? Um rádio, um radinho. O menino cresceu e a sintonia entre os dois aumentou. Quando eu ia para algum passeio, eu levava o rádio, né? Até porque o rádio ele faz você imaginar a situação. Felipe nunca enxergou por causa de uma microftalmia que afetou a formação do globo ocular. Nada que o impedisse de tocar a vida. Estudei como qualquer outra pessoa, fiz também curso de música durante um tempo, fiz aula de teclado, depois fiz a faculdade. Jornalista formado. E não é que passou porque assim, empurrou, vamos passar ele porque ele é cego, então vamos dar uma... Não, passou porque fez direito e passou. Ele copiava as matérias com a máquina de braille, a escrita tátil para pessoas com deficiência visual. Adoro ler romance e ouvir música. Sobretudo, samba, choro e bossa nova. Cresci num universo familiar onde o lúdico era estimulado como forma de aumentar a criatividade por meio da... Aí, um som bem familiar o ajudava. Em casa, era a mãe, Dona Gilberta, quem lia os livros indicados pelos professores. Uma espada de plástico e acreditava estar pronto para salvar o mundo. Ele sempre foi um bom aluno, não tinha preguiça, não desanimava com nada assim. Tem que fazer uma pesquisa, um trabalho, uma entrevista. Lá ia ele, lá íamos nós, né? Com o diploma na mão, ele arrumou uma vaga na equipe da Rádio Comunitária de São Bernardo do Campo. No começo, causou espanto em muita gente. O pessoal perguntava os colegas, né, que estavam junto, mas... ele não enxerga mesmo, né? Como assim? Não tô entendendo. 87,5 a rádio da cidade. Há 6 anos é uma das vozes da mesa redonda que analisa os times da região. Por exemplo, o Dadá, que vem fazendo vários gols aí nessa competição, é um dos artilheiros, inclusive. Ideia do Tonhão, que enxergou o talento do recém-formado. Tudo que você pergunta para ele de esporte, ele sabe. Outras questões também do jornalismo, as entrevistas que ele faz são fantásticas. As perguntas que ele faz, eu observo muito pertinente. Mas o trabalho do Felipe não acaba no estúdio. Ele vem a campo com toda a equipe da rádio para comentar os jogos do São Bernardo. E aqui no estádio, ele precisa estar em sintonia com um colega de trabalho que se torna os olhos do comentarista. Etapa inicial, primeiro tempo de jogo, rodados 33 minutos rodados dessa etapa inicial, primeiro tempo de jogo. Vamos lá, Felipão, por enquanto 1-0 para Napolense. O São Bernardo erra muito nos contra-ataques, dá espaço aí pro Pantera da Noroeste e agora a situação realmente fica mais difícil, principalmente com os outros resultados. Eu tenho que detalhar um pouco a mais. Que perda que domina, onde que o cara toca, que tipo de olhar que de repente ele teve. E esse entrosamento vai muito do convívio das transmissões. Felipe Diogo abre o placar para Panapolense em bola parada. 1-0 para a equipe do Panapolense. Panapolense já tinha tido uma oportunidade com o Osmar, inclusive. Agora no cruzamento, o Ranieri abre o placar para a Pantera do Noroeste. Eu amo fazer rádio, fazer
jogo é um clima diferente. Uma coisa é você comentar do estúdio e uma coisa é você comentar do estádio. Esse Osmar que entrou, um bom jogador, hein? Nós preparamos uma surpresa para o Felipe. Trouxemos ele para a Arena do Palmeiras, só que ele não sabia onde iria estar aqui no estádio. E isso foi o mais legal. E a gente está entrando na arena nesse momento. Não tem muita gente ainda, porque é cedo. Do gramado, ele nunca chegou tão perto assim. Pronto, agora a gente acabou de entrar no estádio. A gente vai agora para o banco de reservas, onde os jogadores sentam. Você vai poder sentar no banco de reservas do Palmeiras. As pessoas que não enxergam dependem da descrição para imaginar como são os lugares visitados. Quanto mais informações, melhor. Outro jeito de conhecer as coisas é com as mãos. Você quer tocar no gramado? Baixa um pouquinho. Esse é o gramado. Esse é o gramado. O que você achou? Ah, da hora. Interessante. Uma grama diferente, né? Ela é diferente, né? É pro futebol mesmo. O VAR tá aqui, ó. Esse aqui é o monitor. É o monitor. Ele vê aqui os lances para tirar qualquer dúvida. Hoje, um jogo tão importante pro Palmeiras aí. E jornalista gosta de fazer pergunta, né? Felipe aproveitou a chance que teve. E a sua expectativa pro jogo de hoje? Primeiramente, estou muito feliz de falar com você. Obrigado pela sua honra que você está me dando. Daverson ficou surpreso ao conhecer a história dele. Estou muito honrado em estar falando contigo, mas que Deus te abençoe e te ilumine. Obrigado pelas perguntas, mas espero que hoje possa ser um grande jogo e a gente possa ser vitorioso. Oh, rapaz, você fez pergunta, hein, cara? Fez pergunta pro cara aí. Pois é. Gostou da resposta? Maravilha. Ele respondeu, o Devinho respondeu. Respondeu. Tantos anos de ouvido no radinho o fazem reconhecer as pessoas pela voz. Vem cá. Se esse cara falar que você sabe quem é, fala alguma coisa pra ele. Palmeiras confirmado, definido pelo técnico Luiz Felipe Scolari, com o Everton no gol, o Marcos Rocha na lateral direita. Quem que é? Vinícius Bueno. Vinícius Bueno. Rapaz, matou. Que prazer, meu amigo. Fiquei muito feliz e surpreso de saber que só pela voz você identificou. Fiquei muito feliz mesmo. Valeu, parabéns aí pelo trabalho. Estamos entrando aqui. Então, Felipe, é o seguinte, na verdade, eu não te falei toda a verdade. A gente vai acompanhar esse jogo de um lugar que você conhece bem, mas aqui você nunca esteve, que é... Vem cá pra você conhecer essa galera, vê se você conhece pela voz quem é esse cara aqui. Fala aí, Felipe. Kleber Tadeu Machado. Sabe o nome inteiro? E esse cidadão aqui, quem é? Felipe, beleza? Beleza, Walter Casagrande. Esse aqui ele não vai adivinhar, não. Aqui é trabalho, hein, meu? Pois é, aqui também, Muricy Ramalho. Muitos coletivos eu já ouvi. Você ouviu ele bravo? Depende do dia, né? Depende de como o jogador jogava. Kleber Machado, Casagrande e Muricy. Esse trio já viu muita coisa nos estádios, mas a história do Felipe despertou a curiosidade deles. Você tenta passar a tua sensação do jogo, a tua emoção do jogo, ou você manda ver também o aspecto técnico, o que você está sentindo do jogo pela transmissão e pela reação da torcida? Pela transmissão, pela reação da torcida. Eu tento focalizar na minha cabeça como é que está jogando cada time, questão do esquema tático. É claro que tem coisas assim que, por exemplo, aí já não posso falar que já foge do meu padrão. Por exemplo, uma questão de pênalti. Eu não posso falar porque eu não vi. Qual é o narrador que você mais escuta? Ulisses Costa, Oscar Ulisses. Legal. Eu escutava muito o Odinei, quando ele fazia rádio, Odinei Ribeiro. Dos tempos mais antigos, Fiore. Fiore para mim foi um cara assim espetacular. O que você imaginava quando ele falava assim? Apita um árbitro, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Bola que sobe, bola que desce. Nossa, era um fenômeno. Eu acho que foi um dos grandes caras que da minha geração que eu ouvi. Tem a técnica, tem o conhecimento. Fiquei impressionado com tudo que ele falou até agora. Quem sabe um dia a gente comenta o jogo de Pois é. E ele falou uma coisa interessante, que às vezes as pessoas vinham pra ele e falavam, mas como um cego comentando? Porque assim, chama a atenção, né? Você já ouviu? Peter, isso faz com o coração demais. Com imaginação e coração demais. Muito lindo. Parabéns, hein? Parabéns. O que você achou da nossa pegadinha? Pô, acho que é fantástico. Uma oportunidade que, sinceramente, assim,
não tinha passado pela minha cabeça de fazer isso. Oi, boa noite para você ligado na Globo. Falamos aqui no estádio do Palmeiras. Felipe ficou ali do ladinho, concentrado em cada palavra dos colegas de profissão. Um estágio de luxo de 90 minutos. Mas ele não veio só para ouvir. Teve que comentar também, sem se intimidar com os ouvintes. O Palmeiras teve praticamente as oportunidades criadas. Teve um chute do Dudu que acabou não entrando, né? Bola de rebote. Depois o jogo ficou um pouco mais ali no meio campo, né? Talvez o cansaço, enfim. Mas, de qualquer forma, foi um bom jogo. O que vocês acharam dos comentaristas? Mandou bem? Mandou muito bem, né? Muito bem, muito consciente das jogadas, apesar que fui ouvindo dos momentos do jogo. Dos momentos do jogo, ele guarda muito perfeitamente o que foi falado aqui na cabine, né? E ele coloca a opinião dele em cima daquilo que ele ouviu, né? Daquilo que ele está sentindo. Eu acho que isso é espetacular, cara. É uma coisa que eu nunca tinha visto. O que você achou de nós dois aqui comentando o jogo? O que você achou? Qual a sua opinião sobre nós dois? Vocês dois não precisam nem falar, né? São dois grandes comentaristas, pessoas que eu aprendi a admirar, né, desde sempre. Nós estamos aprovados, nós dois. Vocês sempre, eu que estou aprendendo, só aprendi. Bem, lá está. Seguro e preciso o goleiro Everton. No fim, os papéis se inverteram. O pessoal com mais tempo de serviço de microfone virou fã do jovem comentarista da rádio comunitária. Você é um exemplo para muita gente. E é o seguinte, você não tem limitação. Quem tem limitação é quem tem preconceito. O preconceituoso tem limitação. Todas as outras pessoas, nós somos iguais, nós não temos diferença nenhuma. Você fez os mesmos comentários que nós fizemos pela sua cabeça, pela sua emoção. Eu não vejo diferença nisso. Parabéns, cara. Fiquei muito feliz. Obrigado. Sabe aquela coisa que você não quer largar? Pro Felipe, desde criança, o rádio é isso. É um amigo de casa. Mais uma história para inspirar e ensinar muita coisa pra gente.